Que Deus e os céus guardem a sua vida, que a presença do Espírito Santo envolva o seu coração e o seu lar nesse momento. Eu quero que você saiba que não chegou até aqui por acaso. Existe um propósito espiritual neste encontro. Há uma palavra preparada por Deus para o seu coração, e se você permanecer comigo até o final, algo dentro de você vai mudar. Se é a sua primeira vez aqui, receba o meu abraço e seja bem-vindo a esta corrente de fé e oração. Esse canal foi criado para aproximar o céu da sua vida, para que a sua rotina seja coberta pela presença do Altíssimo. Aqui não falamos de religião, falamos de Deus, falamos de fé e da força que vem dele. Por isso, antes de começar, eu peço a você, clique na palavra inscrever-se aqui abaixo. É gratuito e quando você fizer isso, o seu nome será incluído entre as pessoas por quem eu oro todos os dias. Também deixe o seu gostei neste vídeo. Isso é mais do que um gesto simples, é uma semente. Quando você clica em gostei, o YouTube entende que essa oração é importante para você e leva essa bênção para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. O seu clique ajuda a espalhar luz onde há escuridão. Hoje nós vamos orar juntos o Salmo 91. Esse salmo é uma fortaleza espiritual. É a palavra que liberta, protege e quebra toda seta invisível que tenta atingir você ou a sua casa. Muitos conhecem esse texto, mas poucos compreendem a profundidade dele. O Salmo 91 Newtonão é apenas uma leitura. Ele é uma declaração de confiança. É a voz de alguém que escolheu habitar sob a sombra do Altíssimo e confiar que o Senhor é refúgio em tempos de aflição. Antes de orarmos, eu quero que você se prepare. Respire fundo, feche os olhos por alguns segundos. Pense em tudo que tem pesado sobre os seus ombros. Pode ser um medo, uma doença, um problema familiar, um coração ferido, um futuro incerto. Agora, imagine tudo isso sendo colocado nas mãos de Deus, porque a partir deste momento Ele vai agir. Escreva aí nos comentários o primeiro ato profético da noite. Senhor, cobre a minha casa com as tuas asas. Essa é a primeira declaração de fé que vamos fazer juntos. Tudo que você escreve com fé se transforma em legalidade espiritual. É como se você assinasse um documento no céu dizendo: eu creio na proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Agora abra o seu coração. Eu quero que você ouça com atenção cada palavra, porque a oração que vamos fazer hoje é uma chave de libertação. Há muitas pessoas com a vida travada, como se algo invisível as impedisse de seguir adiante. Trabalham, se esforçam, oram, mas as portas não se abrem. Isso acontece porque existem laços espirituais que precisam ser quebrados, e o poder de Deus é quem vai fazer isso nesta noite. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quando você confia em Deus, nenhuma força contrária pode te destruir. Nenhuma palavra lançada contra você tem poder para prosperar. O inimigo pode até tentar, mas cairá por terra, porque o Senhor já decretou: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantas vezes você sentiu que algo queria te derrubar? Quantas vezes as circunstâncias te cercaram como uma tempestade e você pensou que não suportaria, mas o Senhor te sustentou? E é sobre isso que o Salmo 91 fala, sobre a mão invisível de Deus que segura você quando tudo parece desabar. Eu quero que enquanto eu falo, você vá colocando o nome dos seus familiares aqui nos comentários, coloque o nome de cada pessoa da sua casa. Cada nome escrito aqui será apresentado a Deus. Essa é uma noite de intercessão pela família. E eu creio que o poder de Deus vai alcançar cada pessoa citada. Você que é mãe, coloque o nome dos seus filhos. Você que é pai, escreva o nome da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Você que é avó, coloque o nome dos seus netos.
Você que está sozinho, escreva o seu próprio nome. Deus vai começar uma nova história a partir dessa oração. E se você conhece alguém que está passando por uma luta espiritual, alguém enfermo, alguém que está triste, alguém que está sem forças, envie esta oração para essa pessoa. Seja um canal da bênção de Deus. Uma simples atitude sua pode mudar o destino de alguém. Agora, com o coração aberto, vamos entrar em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, fonte de toda a vida e refúgio dos que te buscam. Nesta noite, nós nos reunimos diante de Ti em fé, para declarar que habitamos sob a Tua sombra, e nenhuma força do mal poderá nos atingir. Colocamos diante do Teu altar cada nome que foi escrito aqui, cada família representada, cada lar que está ouvindo esta oração. Pai, o Senhor conhece as dores que ninguém mais vê. O Senhor conhece as lágrimas derramadas em silêncio, os medos guardados no coração, as noites sem sono. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo entre agora em cada casa e traga paz, que toda presença contrária desapareça, que todo mal espiritual, toda inveja, toda opressão, toda enfermidade sejam quebradas agora em nome de Jesus. A Tua palavra diz que aos Teus anjos o Senhor dará ordens para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então envia anjos, Senhor, anjos de guerra, anjos de luz, anjos de proteção, que cada porta desta casa seja ungida espiritualmente, que o teto, as paredes, o chão, cada canto seja cercado pela Tua presença, que nenhuma seta lançada encontre espaço para entrar. Senhor, aquele que confia em Ti não será abalado. Dá força a quem está cansado, dá ânimo a quem está desanimado, dá fé a quem perdeu a esperança. Restaura, cura, transforma, porque Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã, enquanto você ouve esta oração, levante a sua mão direita e diga comigo: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Diga mais uma vez: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Sinta a presença de Deus neste momento. O que antes parecia impossível, Deus está começando a mover. Ele está quebrando cadeias invisíveis, está destruindo palavras de maldição, está limpando o caminho diante de você. Há bênção chegando, há curas acontecendo, há paz sendo restaurada. O Salmo 91 é o escudo dos que creem. Quando você o ora, é como se uma muralha espiritual se levantasse ao seu redor. Por isso, eu quero que durante toda esta semana você ouça esta oração todos os dias. Faça dela parte da sua rotina. Ao acordar, ao dormir, no trabalho ou dentro de casa, permita que esta palavra ecoe no seu coração. A presença de Deus vai acompanhar você. A casa onde essa oração for ouvida será um lugar de luz. Nenhum mal permanecerá ali. Nenhuma energia negativa resistirá à presença do Espírito Santo. E se você sentir no coração, compartilhe este vídeo com 7 pessoas. 7 é o número da perfeição de Deus. Cada compartilhamento será uma semente de bênção plantada em outra vida. Agora respire fundo mais uma vez. Feche os olhos. Imagine a luz do Espírito Santo envolvendo você. Sinta o peso saindo dos seus ombros, o medo indo embora, a paz voltando. E diga comigo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, a partir de hoje você vai descansar. O medo não vai mais te dominar, a ansiedade vai perder força, a tristeza não vai mais te aprisionar, porque o Senhor é o teu escudo e debaixo das suas asas você estará seguro. Eu declaro em nome de Jesus que toda obra contrária cai por terra, que nenhuma praga chegará à sua casa, que nenhuma palavra de inveja terá poder sobre a sua vida, que toda enfermidade, toda angústia, toda dor
sejam lançadas fora agora. O Senhor vai te cobrir com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. Essa é a promessa. Essa é a fé que te sustenta. Você não está sozinho. Você é amado por Deus. Continue comigo, porque a partir daqui entraremos na segunda parte dessa oração, uma parte mais profunda, onde o Espírito Santo vai falar diretamente com a sua alma e te conduzir à libertação completa. Quando o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ele está revelando um segredo espiritual profundo. Esse esconderijo não é um lugar físico, é um estado de alma, é o abrigo interior onde o coração aprende a confiar, mesmo quando tudo parece ruir. Descansar à sombra do Onipotente é viver com a certeza de que, ainda que o vento sopre forte, as asas de Deus estão abertas sobre você. Há pessoas que vivem agitadas, presas no medo, porque não aprenderam a descansar. Elas oram, mas não descansam. Falam com Deus, mas continuam carregando o peso que entregaram. E o Senhor hoje está dizendo: deixa comigo, entrega e não retoma. Enquanto você insiste em resolver com as próprias mãos, o céu fica impedido de agir. Mas quando você solta, quando você confia, Deus começa a mover as peças do impossível. Muitos vivem como Marta, aquela mulher que recebeu Jesus em casa, mas estava tão preocupada com o serviço que não percebeu a presença do Mestre. Enquanto ela se agitava, Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus e ouviu: há um tempo de agir e há um tempo de parar e descansar. O Salmo 91 nos convida a esse descanso, o descanso de quem sabe que Deus cuida. Você talvez esteja enfrentando um tempo de incertezas, de lutas, de atrasos. Talvez ore e não veja respostas. Talvez clame e o silêncio te assuste. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É o tempo em que Ele trabalha em silêncio, alinhando o que os seus olhos ainda não veem. Você pode não perceber, mas algo está se movendo agora mesmo a seu favor. Deus manda te dizer: enquanto você ora, eu já estou agindo. Ele está endireitando caminhos tortos, abrindo portas onde parecia não haver saída e afastando pessoas que não deveriam caminhar ao seu lado. O Salmo 91 em outonão é apenas uma promessa de proteção. É um lembrete de que existe uma aliança entre o céu e aquele que crê. Quando o texto diz: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, é porque Deus sabe que existem armadilhas. O laço é algo preparado em silêncio, algo escondido, algo feito para prender sem aviso. Mas o Senhor vê o que os olhos humanos não veem. Ele vai livrar você de ciladas que foram preparadas para te deter. Existem conversas que você não ouviu, planos que você não soube, mas que Deus já desfez antes de chegarem até você. Há também a peste perniciosa, aquilo que se espalha de forma invisível, as palavras negativas, os pensamentos de desânimo, as energias que sugam a fé. O inimigo muitas vezes não vem com gritos, vem com sussurros. Você não vai conseguir, Deus esqueceu de você, nada vai mudar. Mas é nesse momento que a fé responde: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você não será atingido. Isso é uma promessa. E promessa de Deus não caduca, não expira, não se perde. Quantas vezes você se levantou sem forças e mesmo assim continuou? Quantas vezes pensou em desistir, mas algo te manteve de pé? Foi a mão invisível do Altíssimo. Ele te sustentou quando ninguém entendeu a tua dor. Ele viu o que você suportou calado, o que você engoliu para não ferir ninguém, o que você enfrentou sem pedir ajuda. E Ele te diz hoje: eu vi quando chorou e não havia ninguém. Eu vi quando te traíram. Eu vi quando te julgaram injustamente. Eu vi quando te prometeram apoio e te deixaram só. Eu permaneci contigo. É por isso que você está aqui agora, ouvindo essa palavra. Porque existe um novo tempo se aproximando. Um tempo onde o fardo será leve, o caminho será claro e o coração vai descansar.
Mas para que isso aconteça, você precisa estar coberto. A palavra diz: Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas estarás seguro. É a imagem mais terna da Bíblia. Deus como uma ave protetora, abrindo as asas sobre o seu ninho, aquecendo, escondendo, guardando. Quando o medo quiser te dominar, lembre-se, há asas sobre você. Quando a incerteza quiser te paralisar, lembre-se, há asas sobre você. Quando o inimigo quiser te acusar, lembre-se, há asas sobre você. Repita comigo: eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Mais uma vez, diga com fé: eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Cada vez que você declara isso, algo no mundo espiritual se move. É como se o céu marcasse a sua casa com o selo da proteção divina. Agora, eu quero que você escreva aí nos comentários a segunda declaração de fé: nenhum mal chegará à minha tenda. Tenda significa lar. É o seu espaço, o seu ambiente, o lugar onde você repousa. Quando você escreve essa frase, você está dizendo: aqui não, nesta casa não, neste lar não. Você está erguendo um muro invisível de luz e fé ao redor da sua família. Deus vai cercar o seu lar. Ele vai proteger o seu sono. Ele vai guardar as suas portas e janelas. O inimigo pode até tentar, mas não entrará. Há sangue nas portas. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz está sobre a sua vida. E aonde esse sangue está, o mal não toca. O Salmo 91 continua dizendo: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. O terror noturno são os medos da mente, as ansiedades que te visitam no silêncio da noite, quando todos dormem e só você está desperto, pensando, revendo, temendo, e Deus te diz: descansa. A seta que voa de dia são as palavras. Palavras ferem mais do que espadas. Quantas vezes alguém falou algo que te marcou, que te feriu, que roubou o teu ânimo? Mas nenhuma seta lançada contra você prosperará. Toda palavra maldosa será desfeita. Toda crítica injusta perderá força. Há uma proteção sendo ativada sobre você enquanto essa oração é feita. O Espírito Santo está varrendo o que é negativo, limpando o ambiente, renovando as tuas forças. E agora eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu trono de graça e pedimos que o poder do Salmo 91 se manifeste plenamente na vida desta pessoa, que todo mal seja dissipado, que toda seta de inveja, toda palavra contrária, todo peso espiritual seja arrancado pela raiz. Cobre, Senhor, este lar com o teu manto, que o vento da tua presença sopre em cada canto da casa, que as portas que estavam fechadas se abram, que os corações endurecidos sejam amolecidos, que o que estava travado comece a fluir. Senhor, tu és o Deus que faz o impossível acontecer. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, refúgio e fortaleça esta pessoa agora. Deus, dá a ela o que nenhum homem pode dar: paz. Paz no corpo, paz na mente, paz no espírito. Meu irmão, minha irmã, coloque a mão sobre o seu peito agora. Sinta o coração batendo. Esse é o som da vida que Deus preservou. Mesmo quando o inimigo quis te derrubar, Deus te manteve vivo. Isso significa que ainda há propósito, ainda há promessa. Repita comigo: eu viverei para testemunhar as bênçãos de Deus. Você viverá. Você verá as promessas se cumprindo. Você verá os caminhos se abrindo. O que parecia perdido, Deus vai restaurar. O Salmo 91 é uma aliança. Quem o ora com fé está dizendo: eu pertenço a Deus e Ele cuida de mim. E quando o céu ouve essa confissão, o mundo espiritual se movimenta a favor daquele que crê. Por isso, não tema o futuro, não tema o que virá. Há um Deus que vai à frente, Ele já conhece o amanhã. O mesmo Deus que te guardou até aqui vai te conduzir até o fim. Agora,
Respire fundo e diga: Senhor, eu descanso nas tuas promessas. Você não está só. Há um exército celestial ao seu redor. Há anjos guardando a sua casa, o seu trabalho, os seus passos. Há uma cobertura de graça sobre você. E ainda há mais. O que Deus começou nesta oração, Ele vai completar. Continue comigo. Porque na próxima parte, nós vamos entrar em um momento de revelação e libertação, onde o poder do Salmo 91 será aplicado sobre áreas específicas da sua vida, espiritual, emocional, familiar e financeira. Você vai sentir que algo mudou e será real. Quando a palavra de Deus declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ela não está falando de uma sombra comum, mas de uma presença viva. Essa sombra representa a cobertura espiritual, o abrigo sagrado, onde nenhum mal encontra acesso. Quem aprende a viver debaixo dessa sombra entende que não é a ausência de problemas que define a paz, mas a presença de Deus no meio das lutas. A vida, em muitos momentos, se parece com um deserto. Você anda e parece que o cenário não muda. O sol é forte, o vento é seco, o cansaço chega, mas há uma promessa. No deserto, Deus é sombra. No calor das provações, Ele refresca. No silêncio, Ele fala. No tempo da espera, Ele ensina. Há pessoas que se sentem cansadas espiritualmente, cansadas de tentar, cansadas de lutar, cansadas de acreditar. E Deus manda te dizer: não desista. O que parece estagnação é preparação. O Senhor está fortalecendo suas raízes, mesmo quando você não percebe. Ele está te firmando em fé, para que quando vier o tempo da colheita, você suporte o peso da bênção. Quando Deus quer te dar algo grande, Ele primeiro te prepara. Às vezes essa preparação dói, às vezes é solidão, às vezes é perda, às vezes é silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é o tempo em que Ele trabalha no invisível. O Salmo 91 é mais do que uma oração, é um pacto entre o Criador e o ser humano. É a aliança do cuidado. O salmista diz: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa frase não é uma poesia bonita, é um decreto. É como se Deus tivesse assinado uma promessa sobre a tua casa. Aqui o mal não entra, aqui o inimigo não toca. Mas para que essa promessa se cumpra, é preciso fé e obediência. Fé para crer no invisível. Obediência para permanecer sob as asas. Muitos querem a proteção de Deus, mas não querem habitar no esconderijo. Habitar exige permanência, exige compromisso, é estar em comunhão, é buscar intimidade. Quando você faz de Deus o seu refúgio diário, o mundo pode até ruir ao seu redor, mas o seu coração permanece firme. O versículo diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro é aquele que arma ciladas. No espiritual, é toda tentativa de aprisionar sua mente, roubar sua paz, fazer você duvidar da presença de Deus. As ciladas que não são visíveis, mas são reais, uma conversa que te desvia, uma amizade que te drena, um pensamento que te enfraquece. Mas o Senhor, que tudo vê, corta esses laços antes que se fechem sobre você. O Salmo também fala sobre a peste perniciosa. Nos dias antigos, era a doença que se espalhava e destruía. Hoje, é tudo que corrói por dentro: o medo, a ansiedade, a comparação, o ressentimento. São enfermidades da alma que ninguém enxerga, mas que sufocam o coração. E Deus quer curar você também por dentro. Talvez você tenha sorrido para o mundo, mas por dentro tem chorado em silêncio. Talvez tenha se mostrado forte, mas carrega cansaço na alma. O Senhor está dizendo: hoje eu te renovo, hoje eu restauro a tua fé, hoje eu tiro de dentro de ti todo o peso que não te pertence. Coloque a mão no seu coração agora, diga em voz baixa: Senhor, cura a minha alma. Sinta,
Há um calor suave, há uma paz diferente. É o toque de Deus. Ele está fazendo uma cirurgia interior, removendo o que te feriu, o que te travou, o que te afastou da alegria. E quando o salmista diz que Deus te cobrirá com suas penas, é uma imagem de ternura e autoridade ao mesmo tempo. É como uma águia que cobre seus filhotes. Durante a tempestade, eles ouvem o trovão, mas não se assustam porque estão sob as asas. Assim é você agora, o vento sopra, o mundo grita, mas o seu espírito está protegido. Repita comigo, com fé. Debaixo das tuas asas eu estou seguro. Diga mais uma vez, debaixo das tuas asas eu estou seguro. Essa é a sua confissão de fé. É a senha que o céu reconhece. Cada vez que você declara, o reino espiritual reage e o mal perde território. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo revela o poder da preservação divina. O caos pode estar ao redor, as pessoas podem estar desabando emocionalmente, mas quem está escondido no Altíssimo permanece de pé. Muitos perguntam: por que algumas pessoas prosperam em meio à crise? Por que algumas seguem sorrindo quando tudo parece desabar? É porque elas aprenderam um segredo. A paz não depende das circunstâncias, depende de quem está no controle. Quando Deus é o centro, o coração não se abala. Quando a fé é a âncora, a tempestade não te arrasta. E o texto continua: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. É uma das promessas mais lindas das Escrituras. Isso significa que há anjos comissionados para te proteger. Você não caminha só. Quantas vezes você escapou de algo sem entender como? Quantas vezes o atraso de 5 minutos te poupou de um acidente? Quantas vezes uma mudança de plano inesperada te livrou de algo ruim? Não foi acaso. Foram anjos em ação. Deus ordena anjos sobre a vida daqueles que confiam nele. Há anjos te guardando agora. Há anjos de pé na porta da sua casa. Há anjos posicionados ao redor da sua família. Há anjos abrindo caminhos onde você só via muros. E quando o salmista diz: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, significa que até os pequenos tropeços Deus evita. Às vezes você pensa que foi sorte, mas foi cuidado. O Altíssimo não deixa seus filhos caminharem sozinhos. Agora, eu quero que você escreva aí nos comentários a terceira declaração de fé: eu estou cercado pelos anjos de Deus. Cada palavra sua é uma semente espiritual. Quando você declara, o céu registra. E agora, eu quero orar por essa cobertura de anjos sobre a sua vida. Senhor, neste momento, eu te peço que o teu exército celestial se mova em favor desta pessoa. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa dela, do trabalho dela, da família dela. Que toda força contrária, toda seta invisível, toda palavra lançada se desfaça agora. Deus, cobre essa vida com o teu sangue, com a tua presença. Que nenhum mal toque nesse lar, que toda obra de inveja, toda maldição, todo ataque espiritual seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, que os teus anjos guardem o sono desta pessoa, que ela deite e tenha paz, que acorde renovada, que caminhe segura, que viva confiante. Meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, você não anda mais sozinho. Há uma presença que te acompanha. Há uma sombra que te cobre, há uma mão que te guia. O Salmo 91 é um escudo. E um escudo não impede a guerra, mas garante a vitória. Deus não prometeu que não haveria luta, mas prometeu que você sairia dela em pé. E é isso que vai acontecer. Você vai atravessar o vale e chegar do outro lado. E quando olhar para trás, vai entender que tudo o que viveu foi parte de um plano maior. Porque o Deus que te protege é o mesmo que te conduz. E no final, você vai poder dizer: até aqui o Senhor me sustentou. Agora, respire fundo. A paz de Deus está entrando no seu lar. A luz do Espírito Santo
está preenchendo os espaços vazios. Onde havia medo, agora há confiança. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia confusão, agora há direção. Continue comigo, porque na próxima parte nós vamos fazer a oração final de poder e restauração, o encerramento deste salmo com uma declaração profética que vai selar tudo o que Deus começou hoje. Prepare o seu coração. O que está por vir é libertação completa. Agora chegamos ao momento mais profundo desta jornada de fé. Tudo o que ouvimos e declaramos até aqui nos trouxe a este ponto, o encontro direto com o poder vivo da palavra de Deus. O Salmo 91 é um mapa espiritual. Ele começa mostrando o caminho da confiança, passa pelo abrigo da fé e termina na certeza da vitória. Cada versículo é uma escada que nos leva do medo à segurança, da luta à conquista, da noite ao amanhecer. A Bíblia diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa frase é uma promessa pessoal de Deus. Ele não está falando com uma multidão, ele está falando com você. É uma resposta direta do céu para a tua fidelidade. Há algo poderoso aqui. Deus não promete livrar o mais forte, o mais sábio, o mais influente. Ele promete livrar o que se apega com amor. Amar a Deus é mais do que palavras. É permanecer firme quando tudo diz para desistir. É continuar orando quando o silêncio parece longo. É manter a fé mesmo quando os ventos são contrários. É isso que move o coração de Deus. Existem pessoas que vivem cercadas por tempestades, mas ainda assim escolhem confiar. Escolhem levantar as mãos e dizer: Senhor, eu creio, mesmo sem entender. Essas pessoas são alvo da promessa. Eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus é mais do que saber pronunciá-lo. É experimentar a sua presença. É ter intimidade. Quando você ora e sente a paz invadir o coração, quando você chora e sente consolo, quando você está só e sente companhia, é porque você conhece o nome do Senhor. E é esse conhecimento que te protege. Quando você conhece o Deus que serve, o medo perde o poder, porque você sabe que Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. É Jeová Jiré, o Deus da provisão. É Jeová Nissi, o Deus da bandeira da vitória. É Jeová Rafá, o Deus que cura. É Jeová Tissidikenu, o Deus da justiça. E quando você invoca esse nome, o céu responde. Deus está dizendo: eu o livrarei. Isso quer dizer que haverá momentos em que você verá o perigo se aproximar, mas não te tocará. Outros, você nem saberá o que te cercava, porque Deus já terá tirado antes que percebesse. O livramento de Deus acontece em silêncio, mas deixa marcas de gratidão. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que algo poderia ter dado errado, mas deu certo? Quantas vezes pensou que não conseguiria e conseguiu? Quantas vezes o desespero bateu a porta e foi embora sem explicação? Foi Deus te livrando. E Ele não apenas livra, Ele exalta. O texto diz: pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A palavra pôr a salvo significa colocar em lugar alto, fora do alcance do inimigo. Há pessoas que tentam te ferir, mas não conseguem. Há situações que tentam te derrubar, mas não te alcançam, porque Deus te colocou em um lugar onde a inveja, a falsidade e o mal não chegam. E continua: Ele me invocará e eu lhe responderei. Há um poder imenso nessa promessa. Não é talvez, não é se, é certeza. Deus não ignora o clamor dos que o buscam. Ele responde no tempo certo, da maneira certa, com a medida exata. Muitas vezes, a resposta de Deus vem em forma de paz. Outras vêm em forma de porta aberta. E às vezes, vem em forma de livramento disfarçado. Algo que você queria muito, mas não aconteceu, porque Deus sabia que te faria mal. Se Ele não respondeu do jeito que você esperava, foi porque preparou algo maior. Nenhum não de Deus é castigo, é proteção. Nenhum espera é descuido, é cuidado. A Bíblia segue: na sua angústia eu estarei com Ele.
Essa é uma das frases mais consoladoras de toda a Escritura. Deus não promete tirar a angústia, Ele promete estar presente nela. A dor que não some de imediato, mas se torna suportável, porque Deus está junto. Há lágrimas que ainda caem, mas são enxugadas pela presença dEle. Você pode estar passando por algo agora que ninguém entende e talvez nem tenha palavras para explicar, mas Deus entende. Ele sabe o que você sente antes mesmo de você falar. Ele está contigo aí, no meio do caos, no silêncio do quarto, na solidão do coração. E o texto continua: livrar-lo-ei e o glorificarei. Veja, Deus não apenas te livra, Ele te honra. Há uma diferença entre ser poupado e ser exaltado. Há pessoas que foram contra você, que duvidaram de você, que zombaram da sua fé, mas Deus vai te levantar diante delas. Ele vai mostrar que vale a pena confiar, que vale a pena esperar, que vale a pena orar. O mesmo Deus que viu a tua dor verá o teu testemunho. A ferida vai virar vitória, o choro vai se tornar sorriso, a perda vai se transformar em ganho. E o salmista termina dizendo: dar-lhe-ei longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso significa que a bênção de Deus não será momentânea, será duradoura. Ele não quer te dar apenas um milagre, quer te dar uma vida abençoada, uma vida longa, plena, com propósito, com paz. O Salmo 91 começa com confiança e termina com vitória. Ele começa no esconderijo e termina na exaltação. É o caminho da fé. E quem caminha por ele nunca será derrotado. Agora, feche os olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesta hora nós te louvamos porque a tua palavra é viva e poderosa. O Salmo 91, Newtonão, é apenas um texto, é uma fortaleza espiritual. E nós, Senhor, nos colocamos dentro dessa fortaleza agora. Pai, olha para cada pessoa que está aqui orando. Tu conheces os corações, tu sabes das dores, das feridas, dos medos. Entra com providência, Senhor. Derrama o teu bálsamo sobre cada alma cansada, que o teu Espírito Santo sopre neste ambiente, trazendo renovo, cura e libertação. Livra, Senhor, o teu povo de toda obra do mal, que toda força contrária se dissolva, que todo laço se desfaça, que toda seta seja quebrada. Cobre cada casa com teu sangue, que nenhuma praga, nenhuma inveja, nenhuma maldição se aproxime. Pai, levanta os caídos, fortalece os fracos, consola os abatidos, dá vitória aos que estão em guerra. Que o Salmo 91 seja o escudo que envolve cada vida representada aqui. Senhor, envia teus anjos sobre cada família, guarda a entrada e a saída, protege os sonhos e os planos, que cada passo seja guiado por ti. Deus, abençoa o trabalho das mãos, o sustento, o lar. Abre portas onde não há caminho, cria oportunidades aonde só havia desespero, traz reconciliação onde havia divisão e sobre todos nós derrama paz, paz no coração, paz na mente, paz no lar. Que esta pessoa durma esta noite com o coração leve e desperte, amanhã com o espírito renovado, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Repita comigo: eu habito sob a sombra do Altíssimo, nenhum mal me sucederá. A minha casa está guardada, a minha família está protegida e o meu futuro está nas mãos de Deus. Diga amém. A presença de Deus está neste lugar. A luz do Espírito Santo cobriu você e a sua casa. O que antes era peso, agora é leveza. O que antes era dúvida, agora é fé. O que antes era medo, agora é paz. E eu quero te pedir uma última coisa. Compartilhe esta oração com o maior número de pessoas que puder. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Talvez alguém esteja neste exato momento chorando, sem esperança. E o que ela precisa é ouvir esta palavra. Deus vai te usar para levar conforto e salvação. E toda vez que você compartilha
O céu registra o seu gesto como um ato de amor. Se ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se. Assim você faz parte desta grande corrente de oração. Todos os dias estamos aqui orando e declarando que Deus tem planos de paz e não de mal para a sua vida. E se esta oração falou contigo, escreva nos comentários: eu habito sob a proteção do Altíssimo. Essa será a sua confissão de vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que os céus permaneçam abertos sobre a tua casa e que o nome de Deus seja exaltado através da tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durma em paz. Amanhã será um novo dia e o que Deus preparou para você é maior do que tudo que você já viveu. Até a próxima oração. Que o amor de Cristo permaneça contigo. Amém.